Como resolver o problema da desigualdade social ou da redução da pobreza em todo o país na raiz? Bom, para a gente compreender esse problema que é muito complexo, a gente precisa entender que pagar ou não pagar, conceder ou não conceder auxílios é uma consequência do modelo de sociedade que nós vivemos. Sem isso, a gente vai acabar sempre olhando só para um detalhe e não conseguindo compreender o problema como um todo. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: o grande problema da desigualdade, e o Brasil, segundo os dados da Oxfam, né, do relatório da Oxfam que saiu agora no começo do ano, continua figurando entre um dos mais desiguais do mundo. De onde vem essa desigualdade? Essa desigualdade ela está atrelada ao modelo de sociedade, de organização social que a gente vive, que é o capitalismo. E a gente precisa entender, e não podemos fugir disso, a gente precisa entender que o capitalismo é pautado na desigualdade. Por quê? Porque ele é um modelo que concentra riqueza. Então, não é muito difícil da gente entender que para alguém concentrar riquezas, outras pessoas vão ter que ficar sem riquezas, ou com muito pouca riqueza. E economistas como o Thomas Piketty, né, o francês Thomas Piketty, que escreveu o Capital no século XXI, tem trazido para a mesa de debate, assim como vários outros, que o problema não está apenas em você gerar emprego para as pessoas. Claro que isso é emergencial, mas o mais importante, nesse momento, nesse estágio em que a gente vive hoje, o mais importante aí, Nayandra, atacar o problema na raiz, é você tributar as grandes fortunas, tributar aquelas pessoas que conseguiram acumular em demasia e fizeram com que muitas outras pessoas, populações como a nossa, né, 500 mil pessoas, como o Amaral falou só aqui no Amazonas, vivessem com R$150. Essa é a lógica que a gente precisa compreender. Então, digamos assim, para a gente resolver a questão da desigualdade social aqui no Brasil, seria então atacar, por exemplo, taxar as grandes fortunas, taxar os ricos. Essa seria uma alternativa. Mas, por exemplo, assim, ao meu ver, é só um questionamento, certo, professor? No caso da desigualdade social, seria mesmo um grande problema reduzir essa questão da desigualdade social? Não seria mais interessante nós atacarmos a pobreza, tentativa de reduzir a pobreza e não reduzir a desigualdade social? Porque, por exemplo, assim, vamos pensar, Venezuela. Venezuela é um país cuja desigualdade social é pequena. Nivelaram ali a maioria da população na miséria. Então, a desigualdade social é de fato um problema? Sim, a Venezuela, normalmente, ela é compreendida, assim, ela tem muitos problemas estruturais, mas existe um fato em relação à Venezuela que ele principalmente aqui no Brasil, ele é muito pouco comentado. É que a maior parte dos problemas da Venezuela estão atrelados aos embargos econômicos que a Venezuela, assim como Cuba, sofrem por parte das grandes economias do mundo. Você soma esse embargo, ou seja, os governos, independente das suas linhas ideológicas, governos que não conseguem fazer negócios, fazer a economia girar, fazer negócios com outros países, vão ter, quaisquer que sejam, vão ter muitas dificuldades de manter o equilíbrio social. Então, esse é um ponto que normalmente não se toca muito quando se fala da Venezuela. A questão de gerar empregos é a emergência, nós precisamos atacar a emergência. Então, ter uma transferência de renda é atacar o problema emergencial. As pessoas não podem continuar vivendo ou tentando sobreviver, porque viver é impensável, com R$150 por mês. Isso então, tem que vir... Desculpe interrompê-lo. Sim, claro. Porque incomoda muito ouvir sempre essa retórica de que tem que gerar emprego, tem que gerar emprego, tem que gerar emprego. Gente, gerar emprego é um processo lento e caro. E para quem tem fome, importa comer daqui a pouco ou amanhã. É por isso que a gente precisa falar sério nesse país quando o assunto é fome, miséria. Gerar emprego é um processo lento, demanda educação, demanda investimentos prioritários em educação em uma camada da população que não consegue pensar em conhecimento, porque com fome dificilmente você vai pensar em outra coisa senão comida.
É difícil ficar comparando o Brasil com a Venezuela, porque estamos em um país economicamente viável, com excelentes relações internacionais, mas que não consegue transferir renda para a sua população. Porque os principais programas hoje, transferência de renda, sejam eles municipais, estaduais ou federal, transferem uma miséria. Eles fomentam simplesmente uma miséria. Os R$ 155, eu pergunto aqui para vocês três, resolvem hoje o problema da população que passa fome? Mas isso é muito pouco para o governo, né? O dinheiro o valor que o governo transfere para a população por meio de auxílios é muito pouco, é muito pequeno. E no caso do Brasil, de fato, nós temos uma situação completamente diferente, econômica, financeira, política, de outros países, como da Venezuela, que eu acabei de citar agora. Mas o Brasil tem, de fato, esse cenário político-econômico que favorece essa geração de emprego e renda? Não tem. Não tem, como o Amaral bem falou. É difícil gerar emprego, é difícil gerar riqueza no país, porque nós temos um cenário extremamente burocrático, não é isso? Olha, isso é um dos fatores, mas o grande problema é que, veja, todos nós aqui, que hoje temos o privilégio de estarmos empregados, pagamos impostos dos nossos salários. Uhum. O percentual de imposto que nós pagamos, óbvio, números relativos, 2 é menor que 4. Mas em economia, né, isso nem sempre é assim. Mas veja, o percentual que nós, trabalhadores, pagamos de imposto é muito maior do que o percentual que o 1% mais rico do Brasil paga de imposto. A gente paga, eu não tenho carro, mas vocês que devem ter automóvel pagam IPVA todo início de ano. Julho está chegando aí. Se alguém aqui tiver economizar um pouquinho aí, né, e quiser comprar um jato, você não vai pagar imposto no Brasil. Então, essa disparidade vai desdobrar exatamente na dificuldade de gerar emprego e vai servir de álibi para os diversos governos dizer que, olha, nós não podemos pagar mais. Vocês viram que no início da pandemia, o Congresso buscou e com muita luta conseguiu um auxílio de R$600. Né? Conseguiu aprovar depois de muita luta, mas o mais rápido que puderam, diminuíram para 400. Qual era a justificativa? Não, se a gente continuar pagando esse auxílio nesse valor de R$600, o que já daria ali, no mínimo, vai impactar no orçamento. Se o orçamento não dá para pagar auxílios mais respeitosos à população, se você taxa pessoas que têm condições plenamente de pagar mais imposto porque ganham muito, você tem, então, um acúmulo de verba que pode ser direcionado, transferência de renda, pode ser direcionado para aqueles que estão precisando matar a fome. Que aí, com fome, você não pensa, você não consegue entender a importância de reivindicar seus direitos, e aí é uma cadeia que concentra a renda de alguns e a maioria fica nessa situação. Infelizmente, a gente tem de um lado os auxílios, né, que são pagos pelo governo, custeados aí pelos altos impostos, né, sobre a população. E também, de outro lado, tem a alta inflação, né, que vai corroendo aí o nosso poder de compra, e essas pessoas menos favorecidas financeiramente, são as pessoas que mais sofrem quando isso acontece. Porque a gente também precisa pensar no quanto que o governo cobra, né, qual é a carga tributária sobre as classes C, D e E também, que a gente discute muito pouco isso.